Escassez de mão de obra qualificada. Esse é o tema de hoje do seu Cidadania da TV Senado. Nosso entrevistado é o técnico de pesquisa e planejamento Paulo Meyer Nascimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A nossa conversa vai tomar como base um estudo feito pelo IPEA intitulado Mão de Obra e Crescimento. Paulo, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar falando um pouquinho do estudo, né? Qual foi a metodologia utilizada nesse estudo chamado Mão de Obra e Crescimento e qual foi o objetivo básico do estudo do IPEA? Bom, a gente tem se deparado nos anos mais recentes, né, com uma discussão muito grande na mídia, na academia e em setores empresariais também, acerca de uma possível escassez de mão de obra qualificada no Brasil, né? Essa preocupação tem atingido diversos setores, como eu falei, e só que não havia ainda estudos mais aprofundados sobre a questão. Então, nós resolvemos começar a estudar esse problema e começamos pelos engenheiros, né? A gente identificou que é uma ocupação cuja empregabilidade é muito sensível ao crescimento do país, né? Principalmente em setores de infraestrutura construção civil e no setor produtivo de uma maneira geral. Então, nós começamos a tratar primeiro com os engenheiros para ter uma noção melhor de como estava o comportamento dessa ocupação, desse profissional, que é um termômetro um pouco para questões de qualificação de mão de obra. Agora, se fala muito na imprensa, dessa questão da escassez, entrevista com empresas, com líderes, com setores, né, empresariais. Quer dizer, existe mesmo uma escassez generalizada ou ela é uma coisa pontual, tópica ou regional? Pois é, a nossa preocupação principal, depois que nós começamos a lidar com dados para analisar esse problema, é justamente com esse discurso de que seja um problema generalizado e que, né, seja um problema gravíssimo para a economia como um todo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que separar um pouquinho de que mão de obra qualificada a gente pode vir a falar, né, quando tem essa discussão. Por um lado, você tem um problema, assim, pode haver um problema, né, de escassez de engenheiro, de outros profissionais de nível superior, ou até, né, com qualificações mais altas. E quando a gente começa a olhar os dados, a gente vê que não é um problema generalizado, porque o que é que a gente tem que olhar quando fala em escassez, né? A primeira coisa que a gente tem que olhar é salário. E aí a gente vê nos últimos anos assim realmente uma pressão para cima dos salários de engenheiros, de alguns outros profissionais. E isso, a princípio, você pode estar falando, se está faltando, né, um profissional, então o preço dele sobe, né, que é o seu salário. Mas, por outro lado, você tem 20 anos de semi-estagnação na economia brasileira, né? Você teve a década de 80 e 90, foram décadas particularmente difíceis para o engenheiro. Então, você tinha uma profissão que não era muito valorizada nesse período e que, nos últimos anos, à medida que a economia volta a crescer, esses profissionais vão se valorizando. Mas, em termos quantitativos, não é uma escassez generalizada. Quando a gente confronta o número de engenheiros disponíveis no mercado com a demanda por esses profissionais, né, nos dados, né, de emprego, você vê que não é... Independentemente da especialização? Quando a gente olha no agregado. A gente ainda está tendo uma dificuldade de chegar no nível de especialização por algumas questões. A principal delas é que você não tem um casamento, assim, unívoco de um lado com o outro. Você não tem a formação específica de um lado e a ocupação específica de outro, de um para um. Você tende a ter muitos para muitos. Você tem diferentes habilitações da engenharia, podendo ocupar diferentes postos de trabalho. E engenheiro, inclusive, de um modo geral, não é demandado só em ocupações típicas de engenharia. Você encontra engenheiros no setor financeiro, no governo, na administração, em uma série de setores. Então, a gente teve que ter esse cuidado. Então, a gente procurou fazer uma figura agregada. E aí é que está, a escassez que a gente levanta como hipótese que possa haver, passa a ser uma escassez que é localizada em alguns setores de atividade econômica, que possa ter a coisa mais acentuada, em algumas habilitações específicas, talvez. Né? A gente não tem os dados para chegar a uma resposta definitiva, mas a gente vê que nos grandes números não é uma escassez, não está faltando a pessoa com diploma em engenharia
para a demanda em geral do setor produtivo. Agora, existe regionalmente, por exemplo, pode ter num estado faltar engenheiro e que pode haver uma mobilidade ou não desse engenheiro. A gente considera essa hipótese, né? A resposta definitiva, assim, de estar faltando em tal lugar, a gente ainda não tem isso aí. Mas a gente levanta essa hipótese. O que a gente olhou no agregado é assim, para o conjunto da economia brasileira, né? E a gente fez algumas projeções considerando a dinâmica de diferentes setores. Mas para o conjunto da economia brasileira e para o profissional das engenharias e áreas afins, né, que entra o tecnólogo, entra até o arquiteto, alguns profissionais de áreas adjacentes às engenharias de modo geral, você tem uma quantidade hoje no Brasil de cerca de 800 mil pessoas com diplomas nessas áreas, certo? É o dado que a gente chegou fazendo a estimativa a partir do Censo Demográfico de 2000 e somando a estimativa lá do censo, a gente ia somando o fluxo de conclusões no ensino superior nessas áreas. E aí ia fazendo alguns ajustes, considerando que uma parte se aposenta, uma parte morre ao longo do tempo. Então, se a gente foi fazendo esse ajuste... Dá 800 mil? 800 mil em 2009, mais ou menos 800 mil. E a demanda seria de quanto, mais ou menos? E a demanda, aí a gente pegou, nos dados de emprego, a gente pegou os postos de trabalho ocupados, que a gente não consegue ter a demanda, você não consegue saber quantos profissionais estão sendo demandados, estão sendo procurados, mas a gente consegue saber quantos estão empregados naquelas ocupações. Então a gente separou as ocupações que seriam mais típicas, digamos assim, da área de formação de engenheiros, de arquitetos, de tecnólogos e de profissionais afins a essas áreas, e vimos que não chega, passa um pouco de 200 mil. Então você tem aí quase com a relação de 4 profissionais com diploma para cada um que está empregado. É um pouco menos que isso, mas é perto disso. Então, não é uma escassez de falta de gente com as credenciais para isso. Agora, é claro que a gente tem que relativizar um pouco isso, porque, como eu falei antes, engenheiro não é demandado só nas ocupações típicas de engenharia. Né? E é natural, em todo lugar do mundo, você tem engenheiro fazendo outras coisas. Você tem engenheiro no serviço público, você tem engenheiro em banco, você tem engenheiro em uma série de outros setores que não são exatamente os que empregam o engenheiro por conta das competências específicas de engenheiro que ele possa ter desenvolvido.